Porco-espinho, um animal muito famoso que quase todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar sobre ele. Mas o seu nome está errado. Ele não tem nada a ver com porco. É, na verdade, um bicho do grupo dos roedores. Então, parente dos ratos, esquilos, pacas e capivaras, por exemplo. Existem espécies diferentes de porcos-espinhos nas Américas, no Novo Mundo, como nós chamamos na biologia, e no Velho Mundo, ou seja, na Europa, África e Ásia. No Brasil, muitas vezes eles são chamados de ouriços, o que está errado, porque os ouriços não são roedores. Eles fazem parte de uma família de mamíferos chamada de insetívoros. Os ouriços têm focinho fino e comprido e vivem somente no Velho Mundo. Os que vivem no Brasil e são chamados de ouriço cacheiro têm focinho achatado e grandes dentes incisivos. Portanto, são roedores. Algumas espécies de porcos-espinhos que vivem na África, Europa e Ásia são grandes, podendo chegar entre 15 a 30 quilos. Eles possuem espinhos longos e pontudos como esses daqui, e se defendem muito bem com eles. Eles são classificados em um gênero chamado Ristris, onde existem 8 espécies diferentes, e eu quero destacar a espécie porco-espinho de crista. Ele vive em muitos países da África. Existe uma população desses porcos-espinhos que vive na Itália. Estudos mostraram que provavelmente eles tenham sido levados da África pelos romanos durante o Império, para servirem como animais de caça, mas isso ainda não está comprovado. Esses animais se adaptam a diversas regiões. Vivem em áreas mais florestadas, com bastante rochas, em plantações e savanas. Gostam de se esconder em tocas abandonadas por outros animais, como hienas e aardvarks, ou esconderijos construídos por eles mesmos, que são usados por muitos anos. Mede entre 30 a 85 centímetros de comprimento e é considerado um dos maiores roedores do mundo, ficando atrás somente da capivara. Está classificado como um animal herbívoro. Gosta de comer raízes das plantas, grama, frutas e algumas vezes até provam carcaças de animais mortos. Para manter os dentes afiados e impedir que eles cresçam muito, os porcos-espinhos roem sementes duras e até ossos de animais mortos. Muitas vezes, eles levam esses ossos para suas tocas, talvez para roer depois e manter os dentes, e também os ossos servem como fonte de cálcio. Pelo menos uma vez por ano, a fêmea dá cria. Geralmente nasce entre 1 a 2 filhotes. O período de gestação é de aproximadamente 65 dias. Os filhotes só saem da toca depois de uma semana e chegam ao peso de adultos com 2 anos. Formam pequenos grupos, geralmente com um casal adulto e seus filhotes com idades diferentes. Os espinhos são, na verdade, os pelos dos porcos-espinhos. Eles são longos, duros, formados por queratina e muito pontiagudos, muito pontudos mesmo. Existe uma lenda que os porcos-espinhos conseguem lançar esses espinhos como se fossem dardos, mas isso não é verdade. Eles não conseguem lançar os espinhos, mas eles se soltam facilmente do corpo, podendo espetar outro animal. Alguns espinhos são bem compridos, podendo chegar perto de 40 centímetros. Quando se sentem ameaçados, levantam os espinhos do corpo para parecerem maiores e para que o predador veja as pontas afiadas e desista de atacar. O porco-espinho bate as patas no chão, chacoalha os espinhos e faz ruídos e chiados. Tudo isso para espantar os predadores.
Mas como vivem em lugares com grandes caçadores, por exemplo leões, leopardos e hienas, se defender não é algo fácil. Como eu disse, a primeira defesa do porco-espinho é ficar com os espinhos levantados. Pode dar certo, e algumas vezes o predador vai embora. Realmente, o porco-espinho fica enorme, do tamanho de um leopardo, e as pontas assustam mesmo. Já foram filmados bandos de leões desistindo da caçada. Quando esses predadores resolvem atacar, a batalha é bem feia. Claro que muitos porcos-espinhos morrem, já que leões e leopardos possuem uma força bem superior. Um registro muito interessante de um leopardo que atacou e matou o porco-espinho chamou a atenção, já que horas depois o leopardo acabou morrendo. Quando veterinários do parque africano fizeram a necrópsia, viram que os espinhos haviam perfurado diversas partes do corpo do leopardo, e um deles atingiu o coração do felino. Um caso semelhante também aconteceu na Ásia, onde o porco-espinho asiático perfurou diversos órgãos de uma serpente que tentou caçá-lo. Se você está gostando dos porcos-espinhos, dos seus espinhos e dos seus caçadores, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Combinado? Mesmo quando os espinhos não matam o predador, eles deixam o animal bastante ferido. Leões e leopardos com a boca, patas e outras partes do corpo com muitos espinhos é algo comum. E um grande problema é que os felinos têm bastante dificuldade para arrancar os espinhos. Eles não possuem mãos e dedos como os primatas, por exemplo, e retirar um espinho espetado bem fundo é muito difícil. Estudos mostraram que leões que se feriram com os espinhos, posteriormente acabam tendo dificuldade para caçar. Muitas vezes, os espinhos se quebram e partes ficam espetadas, causando muita dor aos animais. Uma pesquisa realizada por diversos cientistas, alguns de uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, verificou que leões evitam atacar porcos-espinhos. Isso pode acontecer principalmente por leões jovens, e quando as presas naturais desses felinos, que são as zebras, gnus e antílopes, ficam mais escassas. Geralmente isso ocorre em anos mais secos e com pouca vegetação. A pesquisa mostrou que esses leões feridos por espinhos com dificuldade para caçar são forçados a procurar presas mais fáceis de serem abatidas, como gado doméstico e até pessoas. No ano de 1965, no Quênia, um leão conhecido pelo nome de Devorador de Homens de Darajani foi morto após ter caçado diversas pessoas. Na época, foi observado que ele tinha um espinho espetado na boca, o que levou à dificuldade em capturar outras presas mais rápidas e mais fortes. Outro caso famoso de leões devoradores de homens são dos leões de Tsavo, descritos primeiramente no livro e depois no filme A Sombra e a Escuridão. Eu fiz um vídeo mostrando esses leões e outros devoradores de homens e vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois. Eles também tinham fragmentos de espinhos de porcos-espinhos presos na boca. No ano de 1898, quando aconteceram essas mortes, também foi um período de seca. Os trabalhadores da ferrovia que estava sendo construída na região caçaram muitos herbívoros como impalas para comer.
e os leões ficaram sem presas naturais. Talvez esse conjunto de fatores levou os leões a caçar pessoas, mostrando que esses animais estavam mais desesperados do que o normal. Olhando para um porco-espinho, ele não parece um animal ameaçador. Basta não tocar nos seus espinhos, claro. Caso alguém se arrisque, mesmo grandes caçadores como leopardos e leões podem se dar mal. Esse é um dos exemplos da natureza entre presas e predadores, ataques e defesas. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal e divulgue para todos seus amigos. É de graça, não custa nada e ajuda bastante o nosso canal. Tchau, até a próxima!